abrisse a Bíblia comigo em Atos, capítulo 9. É o texto que a gente vai meditar nessa noite. E eu quero encorajar você. Só em Deus há esperança. Deus é a esperança. É Deus que transforma o mundo. É Deus que muda as estações. E às vezes, meus irmãos, nós paramos tanto nos nossos problemas, tanto nos nossos desafios diários, e todos nós aqui temos um leão para matar por dia, todos nós temos os desafios para enfrentar todos os dias, mas a gente se perde neles, e Deus tem uma missão ainda maior para nós. Deus tem uma missão ainda maior, e eu quero te levar para este lugar, para que você possa aprender aquilo que Deus tem, e te usar com poder, com autoridade, para que você possa ser a resposta de Deus para esse tempo. Atos capítulo 9, versículo de número 10, diz assim: havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e o Senhor lhe disse numa visão: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. O Senhor lhe ordenou: levanta-te e vai à rua chamada à direita, e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando agora, e viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor as mãos, para que recuperaste a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca deste homem, e quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos que invocaram o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas, pois eu lhe mostrarei o quanto é necessário sofrer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa, e impondo a mão, lhe disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltasse a enxergar e ficasse cheio do Espírito Santo. Logo caíram-lhe os olhos como uma de escama, e ele recuperou a vista. Então levantou-se e foi batizado. Senhor, essa é a tua palavra e nós rogamos por ela. Que nessa noite, ó Pai, eu seja simplesmente o instrumento de Deus para falar acerca da tua palavra e para encorajar, sabendo que tudo é do Senhor. Por isso, Espírito Santo, eu te peço que eu seja somente esse instrumento, e que nessa noite nós possamos ser encorajados a saber que tudo veio de Ti e tudo volta para Ti. No nome de Jesus nós oramos e te damos graça. Amém. Uma das perguntas que nós poderíamos falar para a nossa vida é: como que a gente amadurece de uma forma saudável e como que a gente cresce na fé? Em João capítulo 1, verso de número 12, o Senhor diz assim: todos aqueles que me aceitaram como Jesus e Senhor da sua vida, dê a prerrogativa de se tornar filho de Deus. E nós, naquela jornada, quem aqui é convertido há mais de um ano, levanta a mão. Todos nós somos filhos de Deus, e como filho, Ele nos coloca nesse lugar de herança. E nós, ali o nosso processo, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos depois chamados ao batismo, e nós batizamos, e aquele dia do batismo é um dia especial. Eu lembro o dia que eu fui batizado, dia 23/10/2001. Eu lembro que aquele dia era mais de 240 pessoas batizando, e nós descemos às águas, e foi uma coisa maravilhosa, e nós cantávamos. E aí a gente descobre que depois do batismo, a gente descobre que as lutas continuam, que tem batalhas internas e batalhas externas, e nós temos desafios. Eu lembro quando uma das piores decisões da minha vida foi tomar a decisão de parar de jogar futebol. Era algo que eu sonhava a vida inteira, e depois eu vi que aquele lugar não era para mim. Um desafio, um sonho morreu. Algo aconteceu, e aquilo foi me machucando. Então depois veio um outro desafio, de achar uma profissão, casar, depois ter filhos, e cada desafio, largar tudo. Faz 11 anos que eu estou 100% na obra, e tomei a decisão, e dei um downgrade na minha vida. Eu ganhava muito para ganhar nada, tinha casa, perdi casa, tinha carro, perdi carro. Então um momento de entrega, de renúncia, e tudo aquilo que a gente colocou como estrutura, a gente perdeu. Isso faz com que a gente às vezes desista ou desencoraja da última palavra de Jesus. E a última palavra de Jesus está em Mateus 28, versículos 18 e 19, quando ele diz assim: toda autoridade foi me dada, portanto ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois ele diz assim: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Quanto tempo? Todos os dias, até a consumação do século.
Então Jesus dá uma garantia para nós. Nós somos filhos, e depois de filhos Ele garante: se você me obedecer e seguir aquilo que eu te chamei, eu garanto a você que você vai estar comigo todos os dias. Eu vou estar com você todos os dias, até a consumação do século. John Stott vai dizer que antes de Deus mandar a igreja para o mundo, Ele mandou o Espírito para a igreja. Nós acabamos de orar aqui, os pedidos de oração foi ungido, o mover do Espírito Santo, e a gente cheio do Espírito Santo. E a pergunta é: por que nós somos cheios do Espírito Santo? Atos capítulo 1, Jesus dá uma introdução muito boa em Atos 1:8, ficar em Jerusalém até que do alto desça poder. E nós somos revestidos do poder do Espírito Santo. Nós somos revestidos da presença de Deus. E quando o Pentecoste vem, a primeira coisa que acontece é um movimento extraordinário, o agir sobrenatural de Deus. E logo que Pedro prega, 3.000 pessoas se arrependem, as pessoas são batizadas. Atos capítulo 3, ele está indo orar na hora nona, ele encontra um paralítico de nascença na porta do templo, e a pergunta para ele é essa: me dá dinheiro. Ele está ali acostumado a pedir esmola, e Pedro responde: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, e no nome de Jesus. E glória a Deus que ele não tinha prata e ouro, porque se ele tivesse prata e ouro, o paralítico estaria lá até hoje esperando um milagre. E sabe, aqui a gente aprende um princípio. Muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos perdendo tempo com aquilo que a gente não tem, em vez de louvar a Deus com aquilo que a gente tem. Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos chegar lá, mas a gente não aprende a curtir o caminho da chegada. A gente quer curtir quando a gente chega, mas a gente não quer curtir até chegar lá. E aí a dificuldade que nós temos é que a gente não aproveita os momentos simples da vida. A gente não aproveita as coisas ordinárias, que é o dia a dia, as batalhas, essas coisas que são simples da vida. E a gente perde de celebrar a vida, porque a gente sempre quer alguma coisa a mais, sempre está faltando alguma coisa a mais. E em Deus a gente encontra o quê? Contentamento. E ser cheio do Espírito Santo, uma evidência clara do batismo do Espírito Santo, do enchimento do Espírito Santo. Em Gálatas diz assim que o fruto do Espírito é o quê? Paz, amor, alegria. Então a gente precisa ser alegre, não porque a gente tem tudo, não porque a gente está faltando alguma coisa, mas por causa de Deus. E a pergunta para mim: você é alegre por causa de Deus? Você é feliz em Deus? Você é feliz em Deus? Então eu preciso transmitir essa alegria, transmitir essa virtude. É uma virtude dada do Espírito Santo. Semana passada minha mãe foi internada, e ela se perdeu no Marugate, ficou lá internada. Eu fui achar minha mãe, era quase 1h da manhã, porque ela deslocou o ombro, ficou aqui no Hospital do Verde. Depois ela mora aqui no DIC 5, ela deslocou o ombro, ficou aqui, machucaram o ombro dela, ela foi para o Marugate, ela entrou meio-dia, era 1h da manhã, ela estava lá ainda, e eu achei ela. Aí, olha que interessante, eu encontrei ela estava sem comer, tinha acabado a bateria do celular dela. Eu fui numa loja de conveniência comprar uns negócios para ela. Quando eu volto, uma mulher que estava, uma paciente, chegou e falou para mim assim: a sua mãe é aquela moça que deslocou o ombro? Eu falei: ela morreu. Eu falei: mas como que ela morreu? Eu acabei de sair, tem 20 minutos. Aí eu olhei assim, meus irmãos, se fosse em outra época, eu tinha entrado naquele hospital, pulado mureta, levado segurança no peito. Eu falei: não faz lógica o que você está falando, eu acabei de sair daqui. Mas aquilo encheu meu coração, começou a palpitar, a bola encheu. Eu fui andando assim para chegar na sala onde ela estava tomando soro. Parece que eu fui andando de câmera lenta. Quando eu vi, minha mãe estava lá sentadinha tomando soro. Aí eu falei: ufa, não tinha morrido. E depois eu saio, a mulher olha assim, umas 3 mulheres dando risada, falou: essa mulher que falou com você que a sua mãe morreu também é doida. A mulher que morreu era 8h da noite. E começaram todo mundo dando risada, 2h da manhã, todo mundo rindo. Eu falei: gente, tem gente 12 horas na fila do hospital rindo. Eu falei assim, eu estava desesperado. E aí tinha uma mulher lá, e o povo brasileiro é maravilhoso. E ela estava sentada, ela começou a rir, falou assim: essa mulher não está legal. Ela é da Bahia, e ela fazendo piadas ali, dando risada. Daqui a pouco a atendente fala assim: Marcos. O Marcos não levantava, a baianinha levantou e falou assim: o Marcos morreu, próximo da fila. Cara, todo mundo deu risada.
Eu falei, como que no meio de tanta dor ela encontra alegria? Sabe, e a graça de Deus é essa, no meio da dor, no meio da dificuldade, a gente encontrar alegria, no meio das provações a gente encontrar contentamento em Deus, sabendo que Deus cuida de tudo, e a história só acaba quando Deus diz que acaba, e é isso que é depender de Deus, isso é viver em Cristo. Não é tudo vai dar bem, ainda que não dá bem, deu certo, porque foi assim que Deus quis. Então Atos está vivendo, Deus está vivendo, eles estão vivendo esse momento maravilhoso, e Deus dá uma instrução, pregar o Evangelho. Então o Evangelho está indo. Quando a igreja chega no capítulo 8 de Atos, Felipe, a igreja começa a ter uma perseguição, Felipe encontra o eunuco, prega, o eunuco é batizado, daqui a pouco ele é teletransportado, ou era um moço que não conseguiu fazer isso, mas a Bíblia diz que ele já fez. E quando você chega em Atos capítulo 9, tem um homem chamado Saulo, que na época era um perseguidor, era um cara cruel, e está indo para prender e para matar cristão, e de repente Jesus aparece para ele, e agora Jesus tem um encontro com ele, e ele perde a vista e entra em Damasco. Mas eu não quero falar do Saulo hoje, eu quero falar de Ananias. Ananias é o nosso cara. Ananias talvez seja eu e você, talvez seja eu e você hoje, o Ananias que vai ser Ananias da vida de alguém, que vai transformar a história de alguém, que vai mudar a vida de alguém. Mas quanto mais a gente dá, mais a gente vai receber. Quanto mais a gente entrega, mais a gente vai ser cheio da presença. E o problema é que a gente está numa situação hoje de receber só. Para que Jesus tem que te abençoar? Para que você tem que ser cheio do Espírito Santo para você? Já viu o pé de banana comer a própria banana? Já viu o pé de figo comer o próprio figo? O pé de uva comer a própria uva? Não, a gente gera fruto para o outro. A gente é cheio do fruto do Espírito para abençoar o outro. E quanto mais a gente abençoa, mais Deus tem prazer em nos abençoar. Quanto mais a gente entrega, mais Deus tem prazer em nos dar. Porque Ele sabe que você é alguém que sempre vai compartilhar. É você que tem a resposta na hora certa, é você que tem a palavra de Deus na hora certa, é você que tem a revelação de Deus na hora certa, é você que ora pelas pessoas, é você que intercede pelas pessoas, é você que é o instrumento de Deus para qualquer um que está de volta de você. Quem não quer estar perto de alguém assim? E Ananias está lá, Atos capítulo 9, versículo 10. Olha lá o versículo 10. Havia em Damasco certo discípulo, repete comigo, discípulo. Havia um homem, um discípulo, chamado Ananias, quer dizer, um discípulo de Jesus. A Bíblia afirma, uma coisa é eu falar, outra coisa é Jesus dizer. Eu posso dizer o que eu quiser, mas é Jesus que vai afirmar algo. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e estava lá. Um discípulo tem 3 características importantes. Um discípulo de Jesus não tem vontade própria. Um discípulo de Jesus faz o que o mestre manda. O discípulo de Jesus anda na pegada do mestre. O discípulo anda na pegada do seu mestre. Você vê quem tem filho aqui pequeno, sabe que com o filho pequeno daqui a pouco ele pega a roupa do pai, ele pega a roupa da mãe, ele pega o calçado, ele quer aprender, que é o primeiro ato de amor que ele tem. Então quando você olha um discípulo de Jesus, ele anda na pegada do mestre. Olha o que a Bíblia diz, um discípulo, quer dizer, o discípulo não tem vontade própria, um discípulo está sempre disponível. Um discípulo sempre está disponível. Ele está disponível para abrir o portão, ele está disponível para ficar na igreja, ele está disponível para servir, ele está disponível para limpar a igreja. Eu lembro que quando eu comecei a servir na Nazareno Central, um dos meus primeiros serviços era tirar chiclete debaixo do banco. Era ser motorista. Lembro o primeiro sepultamento que eu fui fazer. O cara falou, vai lá e faz para mim. Eu falei, mas o que eu faço? Ele falou, vai lá ler um texto bíblico. Eu aprendi assim, meus irmãos. A escola da aprendizagem. Vai e se vira. Hoje você consegue pesquisar, mas naquela época não tinha isso. Foi assim que eu aprendi, servindo. Então um discípulo, ele não tem vontade própria, ele sempre está disponível, e ele sempre está apaixonado. Ele está apaixonado por Deus.
Ele está apaixonado pela presença, ele está apaixonado por aquilo que Deus é. Você é um vitorioso, porque hoje, num dia de frio, numa quarta-feira, no meio da semana, você está aqui adorando a Deus. Você é apaixonado por Deus. Então, você não pode deixar que essas coisas mude você. Você não pode deixar que nada lá fora mude quem você é aqui. Isso são qualidades de dentro. As qualidades que é, eu sou sempre disponível para fazer o que tem que fazer, para servir o que precisa servir. E sabe, quando a gente está disponível, a gente sempre tem uma palavra de esperança, a gente sempre tem uma palavra de conforto. É engraçado, no batismo, um batismo antes desse último batismo, eu batizei um casal. Sabe onde eu ganhei eles para Jesus? No cemitério. No cemitério. Fui fazer um enterro de uma irmã lá da igreja, do pai da irmã, de uma irmã lá da igreja. Acompanhei eles. No dia do sepultamento, o pai era católico. O padre fez, mas o padre foi muito bravo. Ele meio que não gostou que eu estava ali. E depois, quando eu peguei o microfone, eu validei tudo que ele falou e elogiei o padre em tudo que ele fez, e mesmo ele me ofendendo. Preguei sobre amor, sobre esperança. Falei, meus irmãos, amor a gente dá em vida, flor a gente dá em vida, perdão a gente dá em vida, a gente precisa fazer as coisas em vida. Quando acabou a mensagem, aquele casal chegou perto de mim. Cara, eu gostei do que você falou, eu quero te visitar. Comecei a acompanhar eles, batizei eles agora. Começa assim, nas pequenas coisas. Então a gente sempre tem uma palavra de esperança, a gente sempre está apaixonado. Meus irmãos, eu sou apaixonado pela presença de Deus, eu sou apaixonado por Deus. Já tem 24 anos que eu estou na igreja, vai 24 anos que eu estou apaixonado. Não podemos deixar a chama se apagar. Então a gente precisa, com quem que a gente anda, com quem que a gente está perto. Não deixa a chama se apagar, não deixa as coisas apagar, não deixa as circunstâncias endurecer seu coração, não deixa as dificuldades passar, mexer com quem você é. Os dias lá fora são difíceis, sim. As dificuldades estão lá, sim. Mas isso não mexe com quem eu sou. Enquanto o mundo fala de crise, Deus falamos de Cristo, o dono do ouro e da prata. Então a gente precisa ter esperança. Então o discípulo ele tem essas qualidades. Não tem vontade própria, sempre está disponível e sempre está apaixonado. Guarda isso no seu coração. O discípulo de Jesus não tem vontade própria, sempre está disponível e apaixonado. Aí a Bíblia afirma isso. E aí o Senhor lhe disse numa visão: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor, aqui estou. Ele não pergunta, aqui estou. E aqui, olha a revelação. O Senhor lhe disse: levanta-te e vai à rua direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está agora, e viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e pôr-lhe as mãos para que recupere a vista. Olha lá, Deus está falando com um aqui e Deus está falando com outro lá. A gente acha que o FaceTime é novo, já existia na Bíblia, está aqui. Deus falando com um, Deus falando com outro. Meus irmãos, às vezes nós somos a resposta de Deus para alguém. Esses dias eu estava no BH ouvindo uma mulher pregar, e ela falou algo interessante. Uma menina da igreja, farmacêutica, falou assim: eu vou cuidar dos índios. Deus falou comigo. E aí ela arrumou um namorado mais doido que ela também, que aceitou o convite e foram cuidar de índios, para chegar numa tribo onde eles foram 14 dias de barco. 14 dias de barco. Quando elas chegaram nessa tribo, o pajé daquela tribo falou assim: o meu pai, há 26 anos atrás, teve uma experiência com Jesus e disse assim: vai vir alguém de barco para ensinar quem eu sou. Se passaram 26 anos, ela falou: meu pai não viu, mas nós saímos da tribo do meio do mato e ficamos aqui, e todos os dias nós ficamos aqui na beira do rio, esperando alguém de barco, e vocês chegaram. Sabe, meus irmãos, às vezes quando a gente não cumpre a nossa missão, tem alguém de barco esperando a gente passar. O que Jesus te pediu para fazer, só você vai poder fazer.
E só lá você vai encontrar contentamento. Só lá você vai encontrar alegria. Só lá você vai encontrar esperança. Só lá você vai encontrar direção. Então o discípulo sempre está na direção correta. Ninguém vai impedir o que Deus tem para a sua vida. Quando José foi vendido, acabamos com o plano dele, estava promovendo ele. Quando a mulher de Potifar quis mentir sobre ele, estava promovendo ele. Quando o cara esqueceu ele na prisão, estava promovendo ele, porque naquele dia não tinha sonho para interpretar. Ninguém pode parar aquilo que Deus tem para a sua vida. Um discípulo sempre está na direção correta. Não acha que a porta que fechou, o problema que aconteceu agora acabou. Não acabou. Não coloque um ponto onde Deus colocou uma vírgula. Não coloque um fim onde Deus colocou um começo. Às vezes a gente acha que acabou tudo. Não acabou. Espera, vai passar. A porta que fechou, Deus vai abrir outra. Suporta. Espera. Não para. Os processos são dolorosos, sim, mas vale a pena suportar. O discípulo sempre está na direção correta. E ele está ali, ele está ouvindo a voz de Deus, ele está aprendendo com Deus. Então, um discípulo está na direção correta. Um discípulo tem o seu talento para servir o próximo. Quantas vezes eu já fui colocado à prova, mas eu lembro de um dia pesado, pastor. Eu entreguei, quando eu falo de entregar trabalho, meus irmãos, eu tinha 70 funcionários abaixo de mim. Eu tinha um bom salário. Eu larguei tudo para servir a Deus. Daqui a pouco eu estava passando necessidades. Daqui a pouco eu tenho um fim de semana, eu estou com o meu carro, com a minha filha pequena. Eu tenho 2 pauzinhos de gasolina para passar o fim de semana. E R$30 no bolso. Era o que eu tinha. Acaba o culto, a mulher chega para mim e fala assim: pastor, você pode me dar R$15 para eu pegar um ônibus para ir embora? Eu falei: posso. Eu dei os R$15. Fiquei com 15. Não tinha almoço em casa, a gente ia comer na casa da minha cunhada, não tinha nada para comer na minha despensa. Eu chego na porta da galeteria para comprar um frango. O frango custava R$27. E eu não tinha R$27 para comprar um frango. Eu olhei para o carro, olhei para minha esposa, eu falei: o que eu fiz da minha vida? E Deus falou comigo: silêncio, não abre a sua boca. Entrei no carro, minha mulher perguntou: e o frango? Eu falei: está tudo encomendado. Cheguei na casa da minha cunhada, pensa numa comida ruim, meus irmãos. Pensa naquela comida ruim. E ela cozinha bem. Ela errou a mão aquele dia, pastor. Prova. Comi e corri para minha casa. Fechei a porta do meu quarto. Ajoelhei e comecei a falar com Deus. A gente não chora para os outros. A gente não chora para os outros. A gente não põe na internet. A gente chora onde? Na presença. E Deus falou assim: cala-te. Eu tenho um amigo que tem restaurante. Podia falar com um monte de gente. Deus falou: cala-te. Passado 2 semanas, um cara de São Paulo me liga e fala assim: cara, me passa sua conta. Eu não tenho amizade com esse cara direito, passei a conta. Meus irmãos, quando você está na crise, a conta está vazia. Quando alguém promete alguma coisa, você fica F1 ali, atualizando a página para ver se a conta mudou alguma coisa. E não acontecia nada. Eu vou falar um número para você entender. Ele não me conhecia, ele não sabia que eu era. Ele depositou uma oferta na minha conta de R$10.000. Quando ele depositou aquele dinheiro, eu paguei o seguro do carro, paguei as contas do mês. Deus falou comigo: a partir de hoje você entenda algo, você depende de mim. Eu sou o seu Senhor. Tudo que você precisa, você fala comigo. Meus irmãos, quando Deus prometeu um trono para Davi, Ele não deu o trono, Ele deu um gigante para ele matar. O que Deus prometeu vai acontecer, mas você tem que vender o gigante. Você entende que as batalhas estão aqui não é para nos matar, mas para nos promover, para mostrar o tamanho do nosso Deus.
Então os nossos talentos estão para servir a Deus, servir o próximo. A sua profissão é um meio onde Deus te colocou para abençoar o próximo. Se o seu chefe não é cristão, ele vai se tornar porque você vai orar por ele. Se os seus amigos em volta não é, eles vão se tornar porque você vai orar por ele. Você vai servi-lo. Então quer dizer, os meus dons e talento é para a manifestação da glória de Deus. E quanto mais eu dou, mais eu sou abençoado. Quanto mais eu faço para Deus, mais Deus me abençoa. Porque eu nunca estou completo, eu sempre estou entregando. E Deus, eu confiei, encontrei, eu vou depositar, eu vou compartilhar, eu vou colocar. Eu fui numa mulher chamada irmã Érica. Meus filhos são milagres. Tudo palavra de Deus, minha mulher não engravidava. E eu fui com uma irmã chamada Érica, lá no interior de João Pessoa. A mulher não tinha os pés. Ela tinha diabetes, ela perdeu os pés por causa de feridas. Ela andava de uma motinha. Aquela irmã pegava morador de rua e levava para dentro da casa dela. Todo dia, 4 horas da tarde, chegava uma compra lá. Sabe o que ela fazia? Distribuía para todos os vizinhos. Todo dia chegava comida. E aquela mulher tinha uma autoridade em Deus, um mover sobrenatural, que ela falou assim: pastor, Deus manda te dizer, não ore mais, sua mulher está grávida, pode pedir para ela fazer o teste. Fizemos um teste, minha mulher estava grávida. Sabe, meus irmãos, é quanto mais a gente entrega, quanto mais a gente serve, quanto mais a gente glorifica a Deus, o seu estilo de vida glorifica a Deus. Quando eu vou sair com a minha esposa, com meus filhos, eu glorifico a Deus como? Amando eles. Quando eu vou para a academia, eu glorifico a Deus dando testemunho da forma que eu ando. Quando eu estou na fila da padaria, eu glorifico a Deus. Quando eu estou dirigindo, eu glorifico a Deus. Eu lembro um dia, eu e o pastor Flávio indo para o culto, a gente atrasado. Ele fechou o irmão da igreja. O irmão da igreja apontou o dedo para ele, assim, do meio. Só que o vidro estava fechado nos filmes. O cara não sabia quem estava dentro do carro. O pastor Flávio foi baixando o vidro assim, ó, parecia Matrix. O dedo do irmão, quando ele viu a cara do pastor Flávio, o dedo foi abaixando. O irmão quase caiu do carro. Quando chegou na igreja, o pastor Flávio me perdoou e falou: o dedo do irmão precisa converter, né, irmão? O dedo está meio perdido aí. Eu quero dizer, a gente não é o que a gente fala, a gente é o que a gente vive. Na fila do pão, na maneira que a gente anda, como a gente fala. Eu joguei bola aqui, ó, várias vezes. Jogamos um dia contra o Vila Rica, o último final do Amador. Fomos campeão. A gente saiu do vestiário, os caras já pegaram nosso boné, tudo. E os caras queriam brigar. E nosso time era muito bom, tinha uma galera que pode jogar na ponte. Meus irmãos, a gente abriu uma fábrica de chapéu e caneta. Era bique para lá, e caneta para cá, e chapéu para lá. Humilhamos os caras no futebol. Acabou o jogo, queria obrigar, sabe o que a gente fez? Nada. Daquele time, eu levei várias pessoas para a igreja. O Hudson, que era goleiro do time, hoje é líder na Lagoinha. Testemunhos. Nosso estilo de vida glorifica a Deus. Não é porque eu estou ali que eu tenho que brigar. Eu nunca tomei um cartão amarelo sendo zagueiro, jogando amador. O que significa? Testemunho. O nosso estilo de vida glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Então, ou seja, um discípulo de Jesus não tem vontade própria, sempre está disponível, é apaixonado. Um discípulo sempre está na direção correta. O seu talento é para o serviço, a sua profissão é para glorificar a Deus, e o seu estilo de vida glorifica a Deus. E a gente parte aqui. Agora, não é errado a gente perguntar para Deus se a gente está na direção correta. Olha o versículo 13. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca deste homem, e quantos males ele tem feito ao seu santo em Jerusalém. E aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos que invocar o teu nome. Não é errado a gente questionar Deus. É para ir mesmo, Deus? É para ir? Confirma. Pede um sinal para Deus. Está na direção correta, Senhor? Essa é a direção correta. Me dá um sinal. Mostra para mim se eu estou no caminho certo. Agora vamos lá. Vamos fazer uma prova aqui de confissão. Todos nós aqui já passamos por isso. No seu íntimo, no seu interior, você fala assim: ó,
não devo fazer isso. Você vai lá e faz, depois dá errado, você fala, eu devia ter me ouvido. Levanta a mão. Pode levantar a mãozinha, eu levanto até os pés se quiser. Todos nós. Por quê? Porque às vezes a gente não dá crédito àquilo que o Espírito Santo fala a nós. E eu lembro de um dia, minha mulher falou para mim assim, ó, a sua motivação de servir a Deus está errada. Eu falei para ela, não está. Cresci o peito e falei, não está. Ela falou, tá. Eu falei, não tá. Aí ela falou, vai orar. Então vamos orar. Comecei a orar. Recebi um missionário na minha casa. Aí naquela época eu estava num love com Deus. Tinha acabado de voltar de viagem. Um cara tinha me dado um presente, dinheiro para pagar o cartão, aquela coisa toda. Aí Deus começa a falar com a gente. Sabe, Deus ele é engraçado, né, gente? Imagina, ele chega para o cego, o que você quer que eu faça? O cego olha, o que você quer que eu faça? Eu quero ver, ué. Deus ele tem um jeito, né? Não conta para ninguém que eu fiz. Ele tem um jeito dele, né? Aí Deus ele te leva para um caminho sem volta. Sabe quando você está no love com Deus? Deus falou assim, você me ama, Senhor? Eu falei, lógico que eu te amo. De quem é essa casa? Eu falei, é sua, Senhor. De quem é esse carro? É seu, Senhor. E fui caminhando com Deus, e Deus foi me conduzindo até o matadouro. Chegou lá, eu falei, de que é esse dinheiro que está no seu bolso? Eu falei, é seu, Senhor. Ele falou, então dá para o missionário. Aí eu falei, não, Senhor. Eu falei, não. Aí eu desci, eu estava com um amigo chamado Marcelo, um profeta. Ele olhou para mim, começamos a orar para ir embora, ele bateu na perna e falou assim, irmão, Deus manda te dizer, não retenha o que é dele. Aí eu falei, já entendi, Senhor. Montei no carro, vou levar um missionário para São Paulo. Chego na porta da casa do missionário. Sabe quando você vai entregar um negócio que você não quer dar? Fui daqui lá baganhando com Deus. Estou mostrando minha natureza aqui. Eu fui entregar para ele. O cara, não precisa, eu já guardei no bolso. O missionário atrás bateu na porta. O profeta, meu amigo, bateu nas costas dele. Recebe que é de Deus. Por dentro, eu briguei com o missionário, com o profeta. Falei, cala a boca, moço. Aí o menino recebeu. Quando eu virei a porta, virei o carro, Deus falou comigo, a sua motivação está errada. Eu queria te usar, mas não posso. Você não está pronta para me ouvir e nem me obedecer. As lágrimas começaram a descer. E eu lembro que eu estava fazendo uma campanha na juventude, na JNI. A gente estava lendo o Novo Testamento. E Deus falou comigo, hoje você não vai nem para o culto. Aí eu falei, não, eu vou. Não vai. Hoje a gente entrega do certificado, glória a Deus, não é para você, é para mim. Então outro entrega e você fica. Fiquei em casa, aquele borbulhando dentro do meu coração. Motivações erradas. Tive que voltar a falar o que para minha esposa? Você estava certa. Qual que é a frase que a mulher ama? Não te avisei? Dói até na alma. Mas é verdade. Então aqui, maridos, hashtag segue a dica. Quando a mulher fala, ouve de primeira. Ouve de primeira para depois não ouvir. Não te avisei? Aprende já rápido. Quem está caído nunca cai. Aprenda a ser feliz. Quer ter razão? Vai brigar com a dona da razão, vai arrumar problema. Não sei porque eu estou falando isso aqui. Tem as mulheres dando risada aqui e cutucando os maridos. Está ouvindo, amor? Está ouvindo? Só muda o endereço para os irmãos. Está tudo certo. Tem um livrinho que quando Deus quer falar com o homem, Ele usa quem? A mulher. Então ouve de primeira. Então, por que a motivação estava errada? Porque eu queria me aparecer. Eu servia a Deus pelo meu ego. Então Ananias pede sinais. Não é errado você pedir sinais. Mas o que é interessante? Um discípulo obedece a Jesus. Um discípulo está na direção correta. E um discípulo aprende a viver o sobrenatural de Deus. Um discípulo experimenta o sobrenatural de Deus. Então ele pede o sinal. Olha a resposta de Deus. Olha a resposta, versículo 15. Mas o Senhor disse, vai-te, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante quem? Os gentios, reis israelitas. Vai, ele é importante para mim. E ele vai pregar para quem? Para os gentios, para os reis e para os israelitas. Olha que interessante, imagina Deus está te chamando agora, meu filho, eis que te digo, eu estou te chamando. Você vai pregar para os gentios, você vai pregar para os reis, você vai pregar para isso. Olha que chamado maravilhoso. Mas olha o versículo 16. Pois eu lhe mostrarei o quanto é necessário
sofrer pelo meu nome. Imagina hoje Deus te chamar, eu estou te chamando para sofrer. Você fala: Senhor, envia-me a Ele e não a mim. Todo mundo quer ser chamado como apóstolo Paulo, mas quem quer enfrentar o que ele enfrentou? Quem quer ser dado como morto, quantas vezes ele deu, quantas surras ele tomou, quantas coisas ele viveu? Quem quer experimentar isso? Se Deus falasse para ele, ele jamais entraria no ministério. Ele revelou a Ananias. Imagina eu e você chegando para Deus, ou chegando para alguém: o que você fez na sua vida? Ah, nada. Quem que você evangelizou? Quase ninguém. Quem que você ganhou para Jesus? Apóstolo Paulo. Quem? Apóstolo Paulo. Talvez eu e você não seremos aquele que vai ser o protagonista da história. Talvez eu e você seremos Ananias na vida de alguém. Talvez eu e você vamos levantar pessoas que serão maiores que a gente. Talvez eu e você vamos pegar aquelas pessoas na nossa rua, no nosso bairro, nossos vizinhos, nossos familiares, e vamos levar eles a um nível mais profundo na presença de Deus. E vão viver além daquilo que a gente viveu. Porque nós seremos Ananias na vida das pessoas. Mas aí, por último, para a gente encerrar e para orar, quem anda na vontade de Deus, experimenta o sobrenatural. O que acontece no sobrenatural? Pessoas são libertas. Meus irmãos, demônio continua sendo demônio. Quando você vê alguém te irritando, quando você vê alguém dando trabalho para você, você pode ter certeza, tem um espírito ali atrás mexendo com aquela pessoa. E às vezes a gente fecha o coração para a pessoa, em vez de curar a pessoa. Então pessoas são libertas, pessoas são curadas, destinos são liberados. O que é libertação? Você imagina que na década de 90, 96, 97, 98, 99, eu não sei se existe ainda, mas tinha um negocinho aqui chamado paiol, como que era? Paiol. Hã? Fechou? Glória a Deus. Mas quantas vezes eu não vim aqui rodar cavalo de pau de carro, que eu era de menor de idade? Quantas vezes eu não vim empinar a moto? Quantas vezes não arrumei briga ali? Quantas vezes eu não saía lá do Eliseu para ir brigar ali na Suassuna, no Carnatic? Quantas vezes a gente não andou com guerra, com gangue para brigar? Um dia Deus me encontrou. Um dia Jesus mudou a minha história. Eu nunca quis ser pastor na minha vida. Deus curou a minha alma. Eu ganhei minha família para Jesus. Deus começou a me usar. Semana passada, no aniversário da cidade, eu estava orando pela cidade, junto com o prefeito da cidade. Eu não pedi para estar lá, ele me ligou para estar lá. Quem faz isso? Quem que é o Deus da causa dos impossíveis? Eu era um impossível para minha mãe. Quem que fez isso? Quem que me curou? Quem que me libertou? Quem que me salvou? Foi o próprio Deus. Alguém se levantou para mudar a minha vida. Talvez eu e você não estamos experimentando mais de Deus, estamos vendo mais coisas ainda na nossa vida, porque a gente ainda não se levantou para cuidar de alguém. Talvez eu e você não chegamos e nos se levantamos para salvar e mudar a história de alguém. Talvez você vê uma pessoa problemática, uma pessoa com dificuldade, e você só julga aquela pessoa e maldizia aquela pessoa, em vez de você para olhar, essa pessoa é um diamante bruto. Existe algo que Deus pode fazer nessa vida, e só Deus vê o que ninguém vê. Então a gente precisa se levantar nesses dias para experimentar o sobrenatural de Deus. Você quer experimentar os milagres de Deus? Começa a ser um discípulo de Jesus. Começa a andar na direção correta. E você vai ver que a consequência natural é experimentar o sobrenatural. E milagre ninguém explica. Milagre se vive. Milagre ninguém diz. Olha o texto. Ele vai, ele entra, olha só. Então ele entendendo isso, olha o versículo 17. Ananias foi na casa, impondo na mão, disse: Saulo endemoniado, Saulo problemático, Saulo matador, Saulo assassino. Não, ele fala: Saulo, meu
irmão. Meu irmão. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, enviou para que voltasse a enxergar e ficasse cheio do Espírito Santo de Deus. Então o milagre é físico e o milagre é espiritual. O milagre é visível, é transformação, e agora é um milagre espiritual, cheio do Espírito Santo. E a partir daquele momento, a história é modificada, destino é mudado, porque alguém se levantou. Quer ser usado por Deus? Quer experimentar o sobrenatural de Deus? Quer ver os milagres da sua vida? Saia de si mesmo, saia do centro e comece a servir, comece a adorar, comece a se colocar à disposição. Fala: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Isaías capítulo 6, para a gente fechar. No ano do rei Urias, eu vi o Senhor assentado sobre o trono. Ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. E quando ele tem aquela experiência sobrenatural com Deus, os olhos dele se abrem. E o que ele descobre de primeira? Ai de mim, que sou homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas impuras. Até aquele dia ele não sabia a realidade dele, mas quando o Senhor traz luz sobre ele, revela para ele aonde ele estava. O Senhor desce, toca com uma tenaz, purifica ele, e logo após vem um convite: a quem irá por mim e quem enviarei? Um discípulo de Jesus, cheio do Espírito Santo, sempre está recebendo um convite para ir, e ele sempre está dizendo: estou aqui. Eu vim da minha casa aqui para dizer para você que esse segundo semestre da sua vida vai ser extraordinário. Eu vim de lá aqui para dizer para você que nesse segundo semestre Deus vai acelerar a sua história. E aonde você colocou um ponto, Deus está dizendo para você: eu coloquei uma vírgula. A história não acabou, o ano não acabou. Não desista, não jogue a toalha, confia, porque eu vou mudar a história. Eu vim dizer para você nessa noite: fica firme na campanha, fica firme que Deus vai mover. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família vamos adorar o Senhor. Não existe impossível para Deus. Não existe impossível para Deus. A obra que Ele começou, Ele é fiel para terminar. Agora, cadê os Ananias de Deus? Cadê os discípulos de Jesus? Eu quero convidar você para ficar de pé. Cadê os discípulos de Jesus? Cadê aqueles que estão dizendo sim para Deus? Cadê aqueles que vão se levantar hoje com uma palavra profética e vão dizer: eu não vejo problema, eu vejo oportunidades. Eu não vejo crise, eu vejo momentos de oportunidades. É na crise que os grandes e os valentes de Deus se levantam. É os espias que vão espiar a terra e voltam com uma palavra boa. A terra tem gigante, tem dificuldade, mas mana, leite e mel, nós vamos matar esses gigantes. Esse segundo semestre, Deus vai fazer você viver o sobrenatural. A única coisa que Ele pede: seja um discípulo. Seja um discípulo apaixonado. Seja um discípulo apaixonado. Seja um discípulo apaixonado. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos e fazer uma pergunta para Deus. Eu sou um discípulo, eu estou apaixonado ou não? Se você precisa de um renovo nessa noite,
Você precisa renovar sua paixão, renovar sua visão. Deus está falando com você. Se hoje você precisa de algo de Deus, de um milagre, não importa a natureza, vencer um pecado, não importa. Deus não expõe ninguém, Deus não tem prazer em expor ninguém. Deus está falando com você, sai do seu lugar e venha. É simples, eu quero de um renovo, eu quero estar apaixonado. Eu tenho causas difíceis, sai do seu lugar e venha. Aqui é a sua casa. Você é um filho, você é um discípulo. Na casa do Senhor, a mesa, tem renovo, é na mesa. A mesa é a presença. O rio de Deus está fluindo aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Há uma noite agora de transformação aqui. O Senhor está curando almas de pessoas aqui. O Senhor está entrando em departamentos profundos aqui, curando a visão, curando o coração, curando a mente. Espírito Santo, o Senhor está indo na área mais profunda. Tudo que paralisou a tua filha, tudo que paralisou a tua filha agora, eu repreendo em nome de Jesus.
toda cadeia, toda prisão emocional, toda defraudação emocional, toda defraudação abusiva. Deus, agora em nome de Jesus eu quero declarar cura na alma, cura na mente. Espírito Santo de Deus, esse povo vai se levantar como os discípulos que vão fazer a diferença. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus que cada jovem aqui vai ser multiplicar por milhares de jovens. Pai, eu quero declarar, Pai, que as famílias aqui serão um instrumento de Deus para abençoar ainda mais. Mas, Pai, há muita necessidade no coração. Cura a alma, cura a ferida. Corações duros aqui que foram feridos, machucados, desacreditados. Palavras que foram tratadas lá atrás. Cura a alma, Jesus. A libertação, Senhor, a cura, a transformação. Espírito Santo, traz renovo. Lembra, Senhor, lembra que eles são filhos. Lembra que eles são filhos. Lembra como que eles são filhos. Filhos, filhos, Senhor Pai, filhos do Senhor. Filhos amados, príncipes e princesas. Pega a sua voz e vamos cantar esse refrão juntos. Vamos cantar junto, vamos. Essa é a sua declaração agora. Como Maria, que estava aos seus pés, disseste a ela, essa é a boa parte, nunca será tirada. Com Maria, que estava aos seus pés, disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. A gente vai cantar. Agora, na presença de Jesus, você está como Maria, aos pés dele. Mas a hora que você sair daqui e você lembrar do seu semestre, essa oração, essa declaração, crente anda assim, crente não anda prostrado, crente anda cheio da unção. E essa vai ser a nossa declaração. Nós vamos cantar juntos. E você vai marchando no seu lugar aqui, ó, e vai declarando, por onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, na sua jornada. Essa é a oração. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus da cova, faz eu dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. E eu já não rio para abrir. E se não abrir, vai passar você. Na unção de Deus, o crente cheio
mar vermelho sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Não são de Deus. Oh, aleluia! Aplauda Jesus, aplauda Jesus! Glória a Deus, glória a Deus! Vira pra mim assim, ó. Não pare, não pare, não pare. Eu vou voltar aqui, eu quero ver os testemunhos. Esse vai ser o melhor semestre da sua história. Posso ouvir um amém? Amém. Deus te abençoe. Obrigado, pastorzão. Aleluia! Quantos estão alegres nessa noite? Aleluia, que maravilha, que palavra abençoada, que unção está neste lugar. Aleluia. Para finalizar, levante sua mão bem alto. O crente cheio da unção. Eita! O povo quer cantar. Agora a banda. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Não são de Deus. O crente. O crente cheio da unção, manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva Deus na cova, faz leão dormir. Ele olha no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Não são de Deus. Aleluia! Não são de Deus. Aleluia! Glória a Não Deus! são de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Meu amado, hoje foi liberado promessa na sua vida, aleluia! Hoje foi liberado milagres na tua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia! Pastor Hilton foi profeta de Deus na tua vida nessa noite. Hoje foi liberado, o céu foi aberto para ti nessa noite aqui. Aleluia! Glória a Deus! Quarta-feira, quando você vir, irmão, venha e traga mais uma pessoa, a bênção para todo mundo aqui. Amém? Quarta-feira nós estaremos aí. Obrigado, pastorzão. Deus abençoe sua vida. A banda estava tudo perfeito, pessoal, né? Os ministros, obreiros, voluntários. Deus abençoe a vida de vocês. Quarta-feira você vem e vai assumir um compromisso. Vai trazer alguém juntamente com você. Amém? Vai pegar seu pedido de oração lá na frente. Vai esperar o momento da oração. A gente vai orar aqui. E no último dia aqui eu vou fazer uma loucura aqui em nome de Jesus. Amém? Fazer uma loucura aqui no último dia aqui. Vamos na fé em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Pai, nós te louvamos nessa noite, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez nessa noite. As palavras que foram liberadas, Senhor, nessa noite, Pai. Nós cremos em todas elas, Pai. Que o Senhor continue abençoando a nossa vida. Que essa noite seja uma noite onde nós vamos ter os sonhos de Deus, ó Pai. Que essa semana seja uma semana abençoada. E que a graça de Deus Pai, que a unção do Espírito Santo e o poder de Jesus esteja na nossa vida. Aleluia. Porque esperança só. Deus abençoe sua vida. Vai na paz.